Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia. A gente está aqui fazendo essa transmissão ao vivo para comentar a respeito da fala da pastora Luz Marina Campos na audiência pública no STF, em que ela fez uma teologia a favor do aborto. Eu assisti isso ontem e você já ouviu alguma vez na sua vida a voz do diabo? Não é? Tem gente que alega ouvir a voz de Deus, mas ouvir aquela mulher falando e usando a escritura e propagando, dizendo que a voz de Deus defende o assassinato de crianças intrauterinas, foi ouvir o próprio Satanás falar. Jesus, em Mateus 16, fala a Pedro que ele estava emprestando a voz dele ao diabo quando ele pregava o evangelho falso. Infelizmente, a pastora Luz Marina foi ao ambiente público criar teologia pública e argumentar a favor do aborto. Eu estou gravando isso aqui em Campinas, em Atibaia, na verdade. Eu não estou na minha casa e graças ao pessoal da TV Bis, o Felipe, o Bruno, o Guilherme, que vieram ajudar aqui a fazer essa transmissão ao vivo para vocês, para comentar esse assunto antes que a influência dessa mulher alcance mais pessoas. Não é? A Luz Marina, ela comentando a favor do aborto no STF, usando argumentos bíblicos, ela dá pelo menos 7 argumentos a favor do aborto. E são 7 argumentos horríveis. São argumentos que não fazem jus àquilo que é dito na palavra de Deus. E é uma vergonha que hajam pessoas que estão interessadas em ir ao ambiente público mentir a respeito de Deus. Mentir a respeito daquilo que é dito na Escritura, a respeito da verdade do Evangelho. A tentativa dela de argumentar que a Escritura é a favor do aborto é uma das coisas mais horríveis, mais aterradoras que eu ouvi nos últimos dias. É uma das coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida, tá bom? Então achei que era importante a gente fazer essa transmissão aqui em tempo real para poder fazer isso, ter isso no ar o mais rápido possível, para a gente poder comentar a respeito disso. Por favor, leve esse vídeo ao mais longe que você puder, compartilhe com seus amigos. Eu nunca peço muita divulgação, mas se você é um produtor de conteúdo também, comenta sobre esse vídeo, coloca o link para as pessoas assistirem, para a gente poder defender a palavra de Deus da voz dos hereges, dos lobos dominadores que tentam enganar o povo de Deus e usando a voz de Deus para isso. O primeiro argumento que a pastora Luz Marina Campos usou a favor do aborto foi a ideia da leitura de gênero. Isso é um comentário um tanto introdutório, mas ele é tão importante para o que ela coloca no vídeo que eu acho que é importante a gente tratar como um argumento só. Ela diz que as políticas de gênero do Conselho Mundial de Igrejas, da Federação Luterana Mundial, da Aliança Mundial das Igrejas Reformadas, dentre outros organismos internacionais, eles usam as perspectivas de gênero para poder criar um ambiente de leitura saudável da Escritura. Ela diz que gênero não é uma ideologia. Gênero é um instrumental de análise das relações humanas e sociais. É uma chave de leitura para essas relações. É a partir dessa chave de leitura que me aproximo do texto bíblico. E esse já é o principal problema dela. Todos os outros argumentos dela existem porque ela está lendo a Escritura a partir do referencial das perspectivas de gênero, né? Ou do que a gente chama de ideologia de gênero, né? Quando a gente critica esse movimento. Ela está dizendo que a leitura dela da Escritura não é uma aproximação simples ao realismo hermenêutico, de olhar para a Escritura como um texto que tem um corpo de significado. Ela olha para a Escritura a partir de um referencial muito bem estabelecido, que é o referencial das perspectivas de gênero. Esse método de chegar à Escritura, que é um método muito comum na teologia da libertação e que a teologia da missão integral roubou de forma meio mequetrefe, é a ideia de usar um referencial inicial para a análise do mundo antes de chegar ao texto bíblico. É o que a gente chama de mediação socioanalítica. Ela faz uma mediação social, ela vai para a leitura do texto bíblico depois de assumir um referencial de leitura social. Na teologia da missão integral, em muitos círculos, e na teologia da libertação, usa-se o referencial marxista. Então, assume-se o marxismo, e a partir de assumir o marxismo, você lê a realidade, e os dados que você recebe da realidade, você então leva para a Escritura, para a segunda mediação, que é a mediação hermenêutica, e a partir da mediação hermenêutica, você chega na mediação prática, que é a ação na realidade. Essa é a metodologia muito bem documentada da teologia da libertação. Você pode ler Gustavo Gutierrez, pode ler Leonardo e Clodovis Boff, falando a respeito disso. O primeiro argumento dela é que a gente tem que ler a Escritura a partir da perspectiva de gênero. E fazendo isso, ela chega na defesa bíblica do aborto. O problema é que a Escritura não foi feita para ser lida a partir da perspectiva da ciência social. Ela não foi feita para ser lida a partir de uma perspectiva que a torce a uma realidade que é falsa. A Escritura foi feita para ser lida a partir dela própria. Ela é voz de Deus. Ela não está longe de nós, diz a palavra, ela está perto. A Escritura foi escrita por Deus para comunicar a pessoas simples. Foi escrita por Deus para comunicar a uma igreja que vai receber essa mensagem e ser abençoada por isso sem precisar usar referenciais de ciências sociais de esquerda, de perspectivas de gênero ou de marxismos variados para poder ser compreendida. A Escritura lida a partir dessas perspectivas, ela vai ser torcida e você só tem idolatria hermenêutica.
você olha para o texto e não ouve o que Deus tem a dizer no texto. Você se projeta ao texto. Você vê no texto aquilo que você gostaria que o texto dissesse. Você não olha para o texto como Deus falando com você, mas você olha para o texto como um espelho. Um espelho onde você não vê nada além de si, onde você não escuta nada além da própria voz. Quando você lê a Escritura a partir de uma perspectiva, o que você está fazendo é calar a voz de Deus para ouvir o próprio eco. A pastora Luz Marina não faz nada além de se ouvir nos textos que ela lê. O segundo argumento que ela põe, que ela começa a entrar no texto bíblico especificamente, está relacionado a Êxodo 21. Êxodo 21, diz ela, é um dos únicos 2 textos do Antigo Testamento que fala a respeito de aborto, e ela diz que o feto não era considerado um ser vivo, porque o agressor não era condenado à morte, em um caso em que numa briga o feto, teoricamente, seria abortado graças a uma ação violenta de alguém. O feto abortado não traria como punição ao que agrediu a mulher morte. Geralmente o assassinato era punido com pena de morte. Não é? Porque o feto que foi abortado, que morreu nesse processo, segundo ela, não traria uma punição com pena de morte, mas uma multa que seria cobrada pelo pai, isso significa que o feto não era considerado um ser vivo. Qual é o problema do argumento de Êxodo 21 da pastora Luz Marina? Tem um texto que foi publicado pelo Russell Fuller, pelo Russell Fuller, que chama Êxodos 21, 22 a 23, e ele faz uma análise muito bem na JETS, a famosa revista teológica, em que ele fala justamente sobre esse texto e explicando como a interpretação que se dá de que o feto não seria um ser vivo é boba. E o motivo são alguns, certo? Um dos motivos é que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é se o texto está falando sobre aborto ou sobre nascimento prematuro. Porque no hebraico existia uma palavra que era usada para falar de aborto, não é? E o autor bíblico não usa essa palavra. Quando o autor bíblico escolhe Yazar para falar do caso do que acontece ali, ao invés da palavra que era comumente usada para aborto, ele escolhe usar uma palavra que geralmente está atrelada a nascimentos, até nascimentos normais. O que acontece é que, muito possivelmente, o texto de Êxodo 21 está falando de um caso em que a criança nasce antes da hora, por causa da briga que é estabelecida. Então, tem um grupo de pessoas brigando, 2 homens brigando, a mulher acaba sendo atingida nessa briga, a criança nasce antes da hora, o texto diz que se não houve prejuízo nesse processo, não existe multa, mas se houve um prejuízo, então a pessoa paga a multa. Ela dizer que esse é um caso de um aborto é torcer aquilo que o texto diz, mas ainda que você considere que é um caso de aborto, perceba que o texto está descrevendo um caso de um acidente. No Antigo Testamento havia pena de morte para assassinato que era feito com a intenção de matar. Agora, no mesmo texto de Êxodo 21, estava sendo descrito casos de assassinatos que eram dolosos, eles não eram uma coisa que era feita com intenção de matar, mas assassinatos que aconteciam sem querer, em acidentes. Nesse caso não havia pena de morte. O próprio Deus instituiu cidades-refúgio para que aqueles homens não sejam levados à morte. E nesse mesmo texto, então, ele fala sobre o caso de 2 homens que estavam brigando. Ele não estava brigando com a mulher, ele não tinha intenção de bater no feto, mas 2 homens estavam brigando e acidentalmente a mulher é atingida e o feto nasce. Ainda que seja um caso de aborto, é um caso que está falando de um aborto que não foi com intenção de matar. Nesses casos, não é pena de morte que é instituído no Antigo Testamento. Geralmente é um exílio, uma fuga. Aqui no caso, era multa. Então dizer que a ausência de pena de morte no caso de Êxodo 21 e dizer que isso representa o feto sendo considerado como algo não vivo, segundo o próprio Deus, é não conhecer o significado do texto e nem as possibilidades de tradução lexical da palavra que é usada para aborto ali. Pode significar nascimento prematuro e não aborto, e ainda que você queira interpretar como aborto, indo para outro caminho lexical do que está escrito no texto, ainda assim seria um caso de crime doloso e não culposo. E como crime doloso, não era pena de morte que era colocada ali. Não existe nada no texto que esteja dizendo que o feto não é um ser vivo. Ela tá mentindo para você, certo? Ela não é uma pessoa incapaz, ela tem doutorado, ela foi pastora na região de Genebra, ela é uma mulher estudada, ela não é uma mulher simples, tola, burra. Ela está simplesmente sendo mau caráter com você. Ela está mentindo para você, ela está sendo a voz do diabo de forma deliberada. E na leitura de gênero que ela faz da Escritura, ela torce o texto para o texto dizer uma coisa que ele nunca disse. O segundo texto que ela estabelece é Números capítulo 5. É o terceiro argumento que ela usa. Em número 5, ela relata um caso de um aborto ritual que seria praticado pelo sacerdote, diz ela. Ela diz que é o ritual da ordalha, que era obrigar a suposta infiel, a mulher que foi acusada de ser adúltera pelo marido, a provar águas amargas. Ela argumenta
que a mulher tomaria líquidos abortivos, ela diz até qual é o nome dessa substância, ela tomaria cadaverina, que está relacionado a substâncias orgânicas mortas, e ela então abortaria esse feto, e o sacerdote seria o instrumento para o assassinato dessa criança. Logo, não seria uma criança sendo assassinada, não seria um ato errado, porque o próprio Deus instituiria um ato de aborto, em Números capítulo 5, como maneira de descobrir se a mulher era ou não infiel. Mentira. É mentira, 30 vezes mentira. Porque número 5 não diz isso. Número 5 é o estabelecimento de um ato ritualístico, sim, mas espiritual, em que Deus se comunicaria com o povo de Israel. Naquela época, a revelação da Escritura não estava completa, e Deus se comunicava com o povo através de métodos variados, como, por exemplo, o Urim e o Tumim. Eles pegavam como se fosse lançar sorte, jogavam um dado, uma moeda, e eles oravam e Deus se comunicava daquela forma. Dentro de número 5, havia um caso de acusação de adultério. E nessa acusação de adultério, o marido não tinha provas para apresentar. Então fazia-se um ato ritual que cria-se espiritual. Como era esse ato? A mulher beberia uma água dentro de vários aspectos desse ritual, e essa água teria um pouco do pó da terra do chão do santuário. E essa água com um pouco da terra do chão do santuário seria ingerida pela mulher dentro de um ritual de adoração a Deus. Se ela fosse adúltera, Deus faria a mulher adoecer. Se ela não fosse adúltera, não aconteceria nada com ela e ela estaria livre da acusação de adultério. Era um ato espiritual. Deus estava, de alguma forma, fazendo sobrenaturalmente que a mulher adoecesse ou não. Entenda, até onde me consta, terra não é abortiva. Até onde me consta, um pouco de chão, um pouco de barro do chão, não leva a aborto de ninguém. Dizer que a substância era cadaverina, dizer até qual era a substância abortiva, é uma coisa que não está no texto e que ela está mentindo para você que não tem intimidade com o texto bíblico. Você que quer aceitar o aborto e pelo viés de confirmação, acaba acreditando naquilo que essa mulher diz. Não existe nada sobre cadaverina, nada sobre resíduos de cadáveres nesse texto. O texto diz que era só água com areia do santuário. Era algo sobrenatural que provava a pureza da esposa diante de um ritual de infidelidade. O que aconteceria com ela, caso ela fosse pega em adultério, se Deus quisesse revelar à comunidade que ela era uma adúltera, não era aborto. Não tem uma palavra sobre aborto no texto. Era que ela adoeceria. Ela ficaria com a barriga inchada, ficaria com as coxas inchadas e ela ia cair doente. E esse seria o sinal do adultério, e Deus revelando o adultério. Eu já comi muito barro na minha vida, certo? Criança já comeu coisa do chão, e beber água com um pouco de terra não leva ninguém a abortar, certo? Não leva ninguém a abortar crianças. Pode ser um caso, pode ser que alguém aborte por causa disso, mas era um ritual em que Deus se revelava sobrenaturalmente. Parece que essa pastora não acredita no sobrenatural, não acredita que Deus fala, não acredita que Deus se revela de forma sobrenatural. Então que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de visão de mundo é essa em que o sobrenatural não se manifesta e ela simplesmente analisa a Escritura por um viés sociológico, como se Deus não estivesse de fato se revelando ali. Ainda que Deus não estivesse se revelando, ainda que você leia a Escritura com lentes materialistas e naturalistas, ainda assim não existe nenhuma palavra sobre aborto no texto, não existe uma palavra sobre a substância abortiva no texto, a substância que é tomada não é abortiva e não existe nenhum relato que mostre um viés para o aborto nessa passagem. Ela está, novamente, mentindo de forma descarada no Supremo Tribunal Federal para defender o assassinato de bebês e usando o nome de Deus para isso. O quarto argumento que ela usa, que não é um argumento em si, é 1 Coríntios 15:8, quando ela cita Paulo, que se diz como um aborto, né? Paulo foi um apóstolo diferente dos 12 apóstolos. Paulo foi chamado ao apostolado depois que Jesus já havia morrido, através de uma revelação de Jesus que aparece a ele para chamá-lo a isso. Paulo, ele vai descrever a si como o menor dos apóstolos, aquele apóstolo que tem menos importância para toda a comunidade, porque ele era como um nascido fora de tempo. E ele se diz um aborto, ele se diz alguém que nasceu na hora errada. Ela argumenta isso, ela cita esse texto e diz: o aborto não é condenado na Bíblia, não é considerado nem pecado, nem crime no Novo Testamento, nem na lei mosaica. O texto de Paulo não diz absolutamente nada sobre isso. A gente entende que Paulo está dizendo que o aborto é um nascimento fora do tempo correto. A sensação que dá é que Paulo está falando do aborto de forma negativa, não é? Mas a Escritura não fala muito de aborto. A Escritura não fala muito de aborto porque não era comum fazer aborto naquela época. Naquela época, as crianças nasciam e elas eram arremessadas do alto das montanhas, do alto das pontes, eram colocadas em monturos de lixo pegando fogo. Dentro do período romano em que o cristianismo se estabelece, não existia necessidade de abortar crianças. As crianças nasciam e elas eram jogadas fora. No direito romano, você não concebia o filho. O nascimento não era um fato biológico.
Era um fato simplesmente recebido a partir do momento em que os pais tinham interesse de pegar o filho. Uma criança nascia, ela podia ser jogada no lixo sem nenhum constrangimento nesse processo. Foi o cristianismo que chegou e abençoou o mundo com uma visão diferente do valor da dignidade humana. No Códice de Justiniano, um imperador cristão do século VI, ele já dizia que era proibido você, de alguma forma, jogar crianças fora. Se as crianças fossem encontradas, tendo sido jogadas fora, os cristãos tinham a responsabilidade de acolher aquela criança. Ao invés de ser voz de Deus, essa pastora acaba sendo voz do diabo e indo contra todo o avanço a respeito da dignidade da vida humana que o cristianismo galgou ao Ocidente. Simplesmente argumentando coisas que não têm nenhuma relação com o texto. Citar 1 Coríntios 15:8 não diz nada a respeito do aborto. Em quinto lugar, ela vai dizer que não há determinação bíblica acerca de quando a vida começa. O único texto que fala do embrião é o Salmo 139, verso 16. A palavra que ela diz que é a palavra usada lá é golem, né, que deriva de Gelen, e fala de algo incompleto, imperfeito, a matéria-prima para artistas. E ela não percebe como é um tiro no pé ela citar o Salmo 139 desse jeito, porque o Salmo 139 é Davi dizendo que Deus o conhecia desde o ventre. Que Deus já havia o conhecido, que Deus já tinha traçado o caminho dele desde o momento em que ele estava no ventre da mãe. E aí, quando ele ainda era matéria-prima, quando ele ainda era matéria informe dentro do útero da mãe dele. O texto está dizendo que ainda que dentro do ventre da mãe, Deus já conhecia aquela criança. Como é que isso pode ser usado e citado de passagem por cima, não é? E simplesmente dar um significado lexical para o texto, isso significar que Deus não tem um relacionamento íntimo com o embrião. Ora, a gente lê a Escritura e a primeira pessoa que reconheceu Jesus como Cristo foi um embrião, foi um feto dentro da barriga de sua mãe. Foi João Batista dentro do ventre de Isabel que reconheceu Jesus como Cristo, não é? Como é que a gente pode olhar para um feto dentro do ventre da mãe e dizer que Deus não tem uma intimidade com ele? Ela vai dizer no sexto argumento que quando Deus fala de conhecer no ventre, não fala em qual período. Então nós não podemos dizer, o texto não está dizendo necessariamente em que momento da concepção, em que momento da formação no ventre surge a vida. É interessante que ela diz que o texto não deixa claro em qual momento da gestação a vida começa. Mas ela tem certeza que nas primeiras semanas não tem vida. Ela tem certeza que nas primeiras 14 semanas, tudo bem você arrancar a criança do seu ventre à força. Ela tem certeza que a Bíblia não diz quando a vida começa, mas ela tem certeza que nas primeiras 14 semanas, vida não há. Não é? Se eu tenho uma casa e eu sou um cara que implode casas, tenho uma empresa de demolição, vou colocar C4 na base de um prédio e vou explodir tudo porque fui contratado para isso. Se eu não tenho certeza se tem gente lá, eu não explodo. Eu preciso ter certeza absoluta de que não tem ninguém na casa. Se alguém me perguntar, Iago, você acha que tem uma vida dentro desse prédio? E eu digo, eu não tenho certeza. Eu não vou apertar o botão. Nenhum ser humano responsável, lógico, adulto, racional, amoroso, humano, apertaria o botão. Porque você precisa de certeza que não há vida. Se ela não tem certeza de quando a vida começa, se o texto não diz exatamente quando a vida começa, por que é que ela se sente muito à vontade de defender a morte e a interrupção da gravidez? Não é? Você precisaria ter certeza. O texto bíblico não diz quando a vida começa diretamente, mas a Bíblia trata cada momento da concepção como um momento de vida. A Bíblia trata todo caso de gravidez como o caso de alguém que tem uma vida funcionando ali dentro. É crime você matar ovo de galinha, ovo de tartaruga. Se você pega um ovo de uma tartaruga e você quebra aquele ovo, você vai ser preso, você vai ser condenado, vai pagar multa. Mas se você pega uma vida em formação dentro do ventre, não é? Como é que você consegue dizer que isso não é realmente uma vida? Né? Eu e minha esposa estamos tentando engravidar, a minha esposa engravidou esse ano e com poucas semanas, 2 semanas no máximo, 3 semanas no máximo, ela perdeu o bebê, não é? Segundo a pastora, isso não é nada. Segundo a pastora, eu simplesmente perdi um amontoado de células sem vida nenhuma. Mas eu tenho plena convicção que Deus levou meu filho, não é? Eu tenho plena convicção que eu fui pai por 3 semanas, que eu sou pai de uma criança que está nos céus com Deus hoje. Minha esposa foi mãe por 3 semanas. A gente perdeu uma criança que era um ser vivo e eu me senti pai no primeiro momento que o beta-HCG deu mais alto. E eu me senti plenamente pai, e eu me sinto plenamente pai de um filho que Deus levou, não é? Mas para essa mulher não, para essa mulher a vida que foi concebida no ventre da minha esposa, a vida que foi concebida nos ventres das mulheres que recebem seus filhos é algo descartável até que surja um momento que para ela seja conveniente. Chama-se isso de libertação das mulheres, disse que isso é uma coisa que fará o bem, né, para que as mulheres possam
ter o direito de escolher, mas isso é um jeito de ofender e oprimir o mais fraco, certo? Ao invés de defendermos os mais fracos, defendemos os mais vulneráveis, que são as crianças nos ventres de suas mães, nós queremos voltar ao barbarismo, queremos voltar aos tempos de Baal e Astarote, que eram as deusas pagãs, os deuses pagãos que recebiam o sacrifício de crianças em seu templo. No templo de Baal e de Astarote, ao lado, sempre tinha um cemitério de crianças, porque as crianças eram mortas em rituais de adoração a falsos deuses. Nós queremos voltar à adoração a falsos deuses usando o Estado como sacerdote, para que o Estado vindique o assassinato e a morte de nossas crianças. O sétimo argumento que ela usa está relacionado ao não matarás, não é? E ela vai dizer que isso não tinha aplicação universal, que é como pena de morte, como casos de guerra. Sim, não matarás não tinha aplicação universal, porque você for ler o texto com cuidado, em Êxodo 20, a tradução correta não seria não matarás, seria não assassinarás. Porque o assassinato, a justiça com as próprias mãos, você ir por si só tirar a vida de alguém era um caso de assassinato, isso não poderia acontecer. Havia momentos em que a morte era permitida no Israel antigo. Você tinha situações de guerra, por exemplo. Você tinha o próprio povo de Israel sendo usado por Deus como um instrumento de justiça contra nações ruins que iam contra Deus. Você tinha o caso de pena de morte, em que o Estado, o governo civil, era um instrumental para condenar civilmente alguém. O assassinato, como diz o texto, não assassinarás, era um caso proibido e sim condenado por Deus. Matar uma criança no seu ventre não é um caso que Deus permite, ou Deus permitia no Antigo Testamento, por causa da situação histórica do povo de Israel como uma nação divina, naquele caso, que a criança seja morta, ou que nós possamos matar pessoas nesses contextos. Claro, em autodefesa, se alguém invade a sua casa, não é um assassinato, é um caso que você está se defendendo com a sua família. Se você está num contexto de guerra, você não tem assassinato. É uma situação de segurança nacional, de defesa do povo de uma nação. A justiça com as próprias mãos e você deliberadamente decidir matar alguém, isso é assassinato. É isso que é condenado por Deus. Simplesmente pegar uma criança e arrancá-la de dentro do seu ventre é o mais vil dos assassinatos. É qualificado, é matar o seu filho, é matar a sua criança, é matar a sua prole. Ela diz que a gente não pode fazer com que as mulheres se sintam assassinas porque fizeram isso, mas elas têm que se sentir como o quê? Como boas mães? Elas têm que se sentir como pessoas amorosas e caridosas que colocaram uma criança no mundo? Ou como pessoas que deliberadamente escolheram trucidar um ser vivo pelo próprio conforto e conveniência? Porque é isso que o aborto é isso que essa pastora está usando a palavra de Deus para defender. E no final ela consegue defender o assassinato de bebês e depois falar que a nossa missão é amar e não julgar, não é? Nossa missão é amar, principalmente amar os mais fracos e vulneráveis, amar as crianças que estão sendo mortas, amar as crianças que estão sendo assassinadas, amar as crianças que por causa do discurso dessa mulher vão ser levadas ao óbito, por causa de pastoras, por causa de uma mulher que tem coragem de ir diante da mais alta corte do país para usar a voz de Deus e dizer que Deus está vindicando esse tipo de comportamento. Ela fala de uma interpretação enviesada por interesses masculinos da Escritura. Mas que interpretação está sendo enviesada? Será que não há uma interpretação enviesada pela mediação socioanalítica e pelas leituras de gênero que ela faz da Escritura, em que ela não lê o texto, mas que ela só ouve a própria voz projetada no texto? Será que essa mulher não está ouvindo, na verdade, é a voz do diabo falando através da mente dela para levar tantas pessoas ao caminho do erro? A gente não está falando de interpretações teológicas, de coisas calvinismo, arminianismo, comunicato idiomático, questões teológicas transcendentais e etéreas. Nós estamos falando sobre vidas humanas, nós estamos falando sobre a nossa cidade, nosso país, nosso Brasil voltar a um estado de barbárie, em que a vida humana não tem mais significado. E pessoas estão usando a palavra de Deus para isso. O que essa mulher está fazendo é um ato criminoso. Não é só um ato criminoso, é um pecado contra o Deus vivo. Eu creio que se há um Deus justo, e não houver arrependimento no coração dessa mulher, Deus virá com forte punição sobre a vida dela, senão nessa vida, no futuro. Tiago diz que não devemos todos querer ser mestres, porque os mestres serão mais cobrados. Uma coisa é um cristão contra o aborto, uma coisa é uma mulher da igreja, uma mulher simples que entrou numa situação de desespero e cometeu um aborto. A nossa função como igreja é amar, é cuidar, é trazer carinho, é trazer consolo, é mostrar a gravidade do pecado, mas também trazer a palavra de graça do evangelho. Outra coisa é uma mulher que se levanta contra as vidas das pessoas e discursa com veemência na Suprema Corte do país a favor da morte de vidas humanas, usando a palavra de Deus. É uma vergonha que a igreja de confissão luterana aceite uma mulher como essa
como pastora. É uma vergonha que uma mulher como essa seja aceita como professora. É uma vergonha que ainda haja quem se levante e aplauda em lágrimas um discurso assassino e cruel como esse, que usa a voz de Deus de forma mentirosa para defender a morte de crianças. Eu espero que a gente possa lutar contra esse tipo de visão, ter um coração ainda mais amoroso, como o de Jesus, que condenou o pecado quando ele surgiu, que condenou os falsos líderes, mas que esteve lá disponível para ajudar os fracos. Que nós possamos estar do lado dos fracos, que nós possamos ter um coração aberto para receber as vidas que sofrem, que nós possamos estar juntos daqueles que estão sofrendo. Que Deus possa abençoar todos vocês. Por favor, ajuda a manter esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Você sabe que eu nunca peço divulgação, eu nunca peço muito esse tipo de coisa, mas por favor, esse é um caso de utilidade pública para desbancar as mentiras dessa charlatã que se diz pastora, que se diz serva de Deus, mas que tem sido uma missionária do diabo a favor da morte de crianças. Que Deus abençoe todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.